Olá! Jesus foi excepcionalmente sábio na convivência com pessoas, especialmente aquelas que o depreciavam. Ele sempre atingia o verdadeiro cerne da questão e também utilizava parábolas em que todas as situações possíveis ilustrassem o seu ensino acerca do reino de Deus e do comportamento desejável diante de Deus. Nesta ocasião, apresento a parábola dos primeiros lugares, registrada pelo evangelista Lucas. A parábola foi motivada por uma situação desconfortável e ardilosa armada para confrontar Jesus acerca do sábado. Depois da reunião da sinagoga, Jesus foi convidado para uma refeição em casa de um dos principais fariseus da localidade, como era costume entre os judeus. Colocaram Jesus defronte um homem com hidropisia ou hidropsia, doença que consiste no acúmulo de líquido e inchaço numa parte do corpo ou no corpo todo, para ver o que Jesus faria com o homem em pleno sábado ou se esperaria até o anoitecer do primeiro dia da semana. Jesus não se intimidou. Perguntou aos presentes se era lícito curar alguém no sábado e não obteve resposta. Então curou o homem e o mandou embora. Criando uma situação hipotética, fez outra pergunta: e se um filho ou um boi de vocês cair num poço no sábado, vocês não vão resgatá-lo imediatamente? E todos ficaram sem resposta. Passada essa situação de tensão, parece que o ambiente voltou ao normal. O que Jesus notou? Os convidados escolhiam os melhores lugares à mesa numa total falta de ética e humildade. Daí veio a parábola. Vamos ao texto? Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus contou-lhes uma parábola. Quando alguém convidá-lo para um casamento, não sente no lugar de honra, pois pode haver um convidado mais importante do que você. Então aquele que o convidou e convidou os dois, dirá a você: dê o lugar a este aqui. Então você irá envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando alguém convidá-lo, vá sentar no último lugar, para que quando vier aquele que o convidou, diga a você: amigo, venha sentar num lugar melhor. E isso será uma honra para você diante de todos os demais convidados. Porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Lucas 14, de 7 a 11. Jesus utilizou uma festa de casamento como ambiente para a sua parábola. Sabemos que a festa era uma celebração que envolvia os parentes de perto e de longe do casal e praticamente a aldeia ou vila era convidada para festejar essa união conjugal. As pessoas principais se assentavam no lugar de honra, enquanto que à sua esquerda e à sua direita se assentavam os principais convidados. Quem definia o lugar era o anfitrião ou o responsável pelo cerimonial e não a própria pessoa. Na parábola, ficam evidentes duas situações: a humilhação e a exaltação. Por humilhação, devemos entender o rebaixamento, a desvalorização, o vexame de ser avaliado com valor menor do que se pensa que tem. Por exaltação, devemos entender o oposto da humilhação, ou seja, a elevação, a valorização, a honra de ser mais bem avaliado do que se pensa que é. Essas duas situações nos afetam diariamente e precisamos saber como agir. A filosofia de vida do nosso tempo é muito visível. Abre aspas. Se eu não me der valor, ninguém me dará. Fecha aspas. Assim precisamos ser notados e para isso nos portamos e nos posicionamos a fim de que nos vejam e, acima de tudo, exigimos respeito dos outros. Eles são obrigados a nos aceitar como nos apresentamos. E isso é frustrante. Mas há um fato que não pode ser contestado. Quando alguém trabalha duro e sem alarde, sem buscar os holofotes, sua reputação começa a fazer diferença, porque esse conceito obtido pela pessoa surge a partir do público ou da sociedade em que essa pessoa vive. São os outros que a consideram importante e não ela mesma. Assim, no espírito da parábola,
Quem se considera melhor do que os outros é apenas mais um soberbo e arrogante que corre constantemente o risco de ser humilhado. Imagine o convidado que se assentou nos lugares de honra do casamento, que é convidado a entregar o lugar escolhido para outra pessoa mais importante. É melhor ir embora da festa do que ficar sendo exposto ao riso dos outros. E ainda no espírito da parábola, quem sabe de si e de suas limitações e fraquezas e as reconhece, não procura os primeiros lugares. Todavia, a reputação precede os humildes. Imagine o convidado que buscou os lugares simples do casamento e que é convidado a sentar-se ao lado das pessoas mais importantes da festa. Todos os que reconhecem seu valor se admiram e o honram também. Finalmente, há mais um detalhe importante que transpira da parábola, mas não está nela. Em outras passagens bíblicas que contêm, em essência, este mesmo ensinamento de Jesus, fica claro que nós, seres humanos, não somos um padrão eficaz competente para humilhar ou exaltar as pessoas. Somos frágeis, parciais, teatrais, lisonjeiros e egocêntricos. Usamos de falsa humildade para ganhar prestígio. Mentimos para não sermos humilhados. Nos agregamos a quem pode nos exaltar. Dependemos dos elogios dos outros e os desejamos desesperadamente, e isso é muito triste. O único que tem a palavra final sobre a humilhação e a exaltação dos seres humanos é Deus, por meio de Jesus Cristo. E segundo a regra dele, todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Quem é o que se exalta, senão aquele que se considera autossuficiente e despreza Jesus em troca de autoexaltação? Seu fim será humilhante, de acordo com as Escrituras. E quem é o que se humilha, senão aquele que se admite pecador e, arrependido dos seus pecados, se arrepende e crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Seu fim será de exaltação, de acordo com as Escrituras.